Hoje eu vou falar sobre hábitos e repetições, coisas que a gente repete inconscientemente ao longo da nossa vida e que se tornam uma verdade absoluta. Isso muitas vezes coloca a gente numa caixa, numa gaiola, que limita a gente, limita a nossa prosperidade, o nosso processo de lei da atração. O que a gente pode fazer durante esse processo para eliminar isso e atingir um bom objetivo e conseguir tudo o que a gente quer? Quando você está num processo de lei da atração, muitas pessoas falam que você tem que fazer afirmações, pensar positivo, vibrar, tudo isso, você vai conseguir o que você quer. Só que muitas vezes as pessoas não atingem esse objetivo. Elas fazem todo o processo que elas veem, pessoa falando na internet, o que você tem que fazer, as técnicas, tudo, e nada muda. Parando para analisar, eu me dei conta recentemente, que muitas vezes o que impede isso são as nossas crenças limitantes, nossos hábitos que a gente repetiu pra gente a vida inteira, colocou a gente em caixas que muitas vezes a gente não é. Mas, como a gente repetiu muitas vezes, sei lá, 20 anos, isso se tornou uma verdade absoluta na nossa cabeça. E isso, nosso cérebro ele pode fazer de forma positiva ou negativa. Eu tenho dois exemplos da minha vida que eu queria compartilhar aqui. O primeiro é, sempre coloquei na minha cabeça que eu era uma pessoa preguiçosa e que eu não gostava de estudar. E eu repeti isso na minha vida durante anos e anos. Automaticamente, pela repetição, o meu cérebro acreditou e eu tomei como verdade absoluta. Eu era uma pessoa preguiçosa e não gostava de estudar. Toda a etapa da minha vida que eu precisava estudar, por mais que eu me sentisse aquilo, não, bora lá, eu consigo, vamos fazer, tinha uma preguiça e uma desmotivação dentro de mim, porque eu acreditei absolutamente e fielmente que eu não gostava de estudar. Isso foi o exemplo negativo. Ao contrário disso, ao longo da minha vida toda, eu tive a crença na minha cabeça que eu era uma pessoa que eu não ficava doente. Então, assim, durante muito tempo, eu tive situações pontuais. Durante o ano, eu ficava doente uma, duas vezes, em 365 dias. Eu sempre repetia pra mim, eu não sou uma pessoa que fica doente fácil. Na escola, ao longo dos meus trabalhos na vida, tinha sempre uma pessoa que, sei lá, uma vez por mês estava de atestado e tava ruim, não sei o quê. Eu sempre repetia pra mim, nossa, ainda bem que eu sou o tipo de pessoa que eu não fico doente fácil. É muito difícil pra mim eu ficar doente. Então, com esses dois exemplos, a gente pode analisar que eu tinha duas extremidades. Uma extremidade que eu era preguiçoso, não gostava de estudar, meu cérebro tomou como verdade absoluta e isso se incorporou na minha vida como uma forma, manifestou de uma forma real. A outra, que eu nunca ficava doente, eu ainda mantenho esse pensamento, que é uma crença positiva, eu quero mantê-la, de que eu não fico doente e isso se mantém até hoje. Porque, por exemplo, eu vivo aqui no Canadá e no inverno, às vezes, sei lá, chega a bater menos 30 graus. Quando eu cheguei, esse é o meu segundo inverno aqui. Eu fiquei doente uma vez no inverno, porque, sei lá, alguma coisa eu fiz de errado e foi isso. Só que eu mantenho sempre na minha cabeça que eu sou uma pessoa que eu não fico doente de forma fácil. Quando a gente vai fazer o nosso processo de lei da atração, que as pessoas falam de vibrar positivo, blá blá blá, muitas vezes as pessoas não saem do lugar e elas acham que aquilo não funciona pra ela. Às vezes a pessoa ela tá tentando manifestar alguma coisa em cima de uma bagunça. Aquela frase de uma música do Racionais que eles falam: tenha fé porque até no lixão nasce flor. Beleza. Pode nascer a flor no lixão, que o lixão, vamos considerar que o lixão seja a sua mente bagunçada com as suas crenças e limitações. Para nascer uma flor nesse lixão, primeiro eu acho que a gente tem que limpar, colocar tudo de lado, cuidar do solo, fazer todo o tratamento, que aí vai nascer a flor nesse lixão. Então, basicamente, a nossa mente é isso. Quando a gente quer manifestar alguma coisa, a gente tem, sei lá, mais de 20 anos de crenças limitantes na nossa cabeça. Você cresce numa realidade onde você vê escassez por todo lado, as pessoas não prosperam, ficam naquela vida parada durante muito tempo, tudo fruto das limitações que elas têm nas próprias cabeças. Só que quando você entra nesse processo de despertar, que você vê que não, tudo que a gente tem é o que a gente cria dentro da nossa cabeça, tem um longo processo para você limpar tudo isso, que não é uma coisa fácil. Você passa, sei lá, 10 anos acreditando numa coisa e você quer limpar em uma semana, não vai funcionar de forma adequada para o seu cérebro. Então você tem que fazer a repetição por repetição, que foi o que eu fiz no meu caso. Como eu era uma pessoa que eu falava que não gostava de estudar, todas as vezes que eu, sei lá, pegava um material para ler, alguma coisa que eu ia fazer, já batia aquela preguiça, aquele desânimo e todas as coisas que, sei lá, todos os sentimentos que me apareciam nesse momento. Só que aí, quando eu me mudei aqui pro Canadá, eu me peguei na situação que eu já falava inglês, eu precisava aprender francês de uma forma rápida, porque aqui a gente fala os dois idiomas, e eu precisava me desenvolver, eu me coloquei numa situação que eu falei, cara, ou eu mudo ou eu não mudo. Como eu já tava nesse processo de a gente cria a nossa realidade na nossa cabeça, falei, eu vou unir esse processo de repetição, criar uma nova realidade na minha cabeça, que eu sou uma pessoa estudiosa, que eu consigo tudo o que eu quero e pra mim não tem limites. Comecei a fazer tudo isso, repetir todos os dias. Sou estudioso, eu falo francês de uma forma muito boa, blá 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 blá. Eu criei algumas afirmações automáticas que eu repetia todos os dias pra mim e, paralelo a isso, eu fazia todo o meu processo de estudo. No começo foi um processo muito difícil, muito maçante, só que um ano depois eu me tornei, hoje em dia é muito engraçado, porque as pessoas, tem uma menina que trabalha aqui comigo, que ela sempre fala, nossa, você é muito estudioso, você é muito acadêmico, porque você estuda muito, que não sei o quê. É muito engraçado, porque quando eu olho pra trás, eu falo, cara,
sei lá, há 5 anos, nunca que eu ia imaginar que eu ia, sei lá, ser uma pessoa que eu aprendi uma língua sozinho. Eu aprendi o francês sozinho, só estudando na internet, praticando com as pessoas aqui na minha volta. Eu tive, sei lá, um professor, alguma pessoa que pegou na minha mão, me explicou palavra por palavra. Eu fiz tudo sozinho. Eu tomei tanto gosto que agora eu tô aprendendo espanhol também de forma independente, da mesma forma que eu fiz com o francês. Hábitos de tomar uma ação, mas alinhado com as repetições na nossa cabeça, falando, não, eu sou capaz, eu consigo, eu sou estudioso. Juntando os dois, me levaram num caminho que hoje eu me tornei uma pessoa estudiosa, que eu gosto de estudar, que eu reconheço isso, as pessoas reconhecem isso, e isso mudou a identidade que eu tenho. Ó, atrelando. Limpei todo o lixão que tinha na minha cabeça, conforme o exemplo da música que eu dei. Plantei a sementinha certa com as afirmações, mais o estudo diário. Fui repetindo e mostrando para o meu cérebro que era capaz com as minhas atitudes. Esse exemplo que eu dei dos estudos, isso me faz lembrar uma frase que eu escutei ao longo da minha vida. Eu não sei quem é o autor, mas consigo relacionar também com esse processo aqui que eu estou explicando para vocês, que é: não corra atrás das borboletas. Cuide do seu jardim, pois elas virão até você. Quando a gente quer alguma coisa, manifestar alguma coisa, a gente começa a correr atrás. Então, basicamente, e a gente correndo atrás das borboletas. E aí, quando a gente corre atrás de uma borboleta, automaticamente ela vai voar para longe e vai fugir da gente. A partir do momento que a gente para, cuida do nosso jardim, planta, a borboleta vai vir. E eu não sei se vocês já tiveram um caso que, por exemplo, você tá lá parado de boa e vê uma borboleta e pousa em você, que a partir do momento, se você tentasse correr atrás dela, ela ia voar e sumir automaticamente. Quando você quer manifestar alguma coisa, muitas vezes a sua manifestação ela tá travada e as crenças que você tem na sua cabeça, elas não estão deixando você manifestar o que você quer. Se não tá dando certo, para, reflete, vê o que você tem na cabeça, o que você acredita. Que o dinheiro é difícil, que o dinheiro é uma coisa ruim, que as pessoas que são ricas, elas são pessoas ruins. E se você quer se tornar uma pessoa rica e você acha que ser rico é ruim, o seu cérebro ele não vai relacionar. Para você conseguir ter o que você quer, manifestar o que você quer, o seu cérebro tem que entender isso como uma forma palpável. Que ele vai entender isso de forma palpável quando você fizer pouco a pouco, passinho por passinho, e aí você consegue realizar. Você vai mostrando para ele que é confortável, você tem que ir pouco a pouco mostrando pro seu cérebro que não, isso aqui é acessível para mim, eu consigo fazer isso. Passo a passo, mostrando para ele que é confortável. Porque aí, a partir do momento que você consegue mostrar pro seu cérebro que isso é ok, e você consegue limpar todo esse chão que você tem, cara, seu jardim vai florescer e, tipo, você vai ter muitas borboletas cuidando atrás de você, correndo atrás de você. Então, a frase do vídeo é: não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim, pois elas virão até você. Beleza? É isso. Beijão. Tchau.